Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Não aconteceu também. Nós exaltamos aí o professor Dorival, né? Nós falamos bastante sobre o trabalho dele, é um trabalho excelente. Enquanto isso, você vai deixando um like, compartilhando, se inscrevendo também e seguindo o nosso elenco. E aí a nossa produção maravilhosa, né? Preparou aqui uma boa estafeta, o nosso mata-mata. Qual o melhor trabalho do Brasil hoje? E aí eu não tô falando qual é o melhor técnico. Qual é aquele treinador que desempenha o melhor trabalho do Brasil hoje? Então nós temos ali no nosso chaveamento Pedro Caixinha, Fernando Diniz, Sampaoli, Renato Gaúcho, Vojvoda, Abel Ferreira, Dorival Júnior e Pepa. Então, se fosse ali uma semana atrás, a gente teria o Luiz Castro, né? Aí vale ressaltar pra galera que nesse mata-mata, pô, por que não tem ninguém do Botafogo? Porque o Luiz Castro não tá mais aqui e o Bruno Lage acabou de chegar. E nem estreou ainda com o Botafogo. Então, assim, por isso que não colocamos. Que jogos, mas se tivesse aqui, ninguém teria uma dúvida que o melhor trabalho seria o do Luiz Castro. Então, assim, só pra deixar essa ressalva aqui. No ano, você tá falando no ano ou no brasileiro? O quê? Não, no Brasil, até hoje. Até hoje. Então, porque o Campeonato Carioca do Botafogo é deprimente. Então, você vê como é coisa maluca. E do Palmeiras estava bem. Enfim, vamos começar então o nosso mata-mata. Qual o melhor trabalho do Brasil hoje? Já que a gente estava falando do Dorival, ou Ricardo Martins, de um treinador, lembrando, tá? Mata-mata, treinadores, tá? Ricardo Martins, Dorival Júnior e Pepa, que faz um trabalho excelente também. Ótimo. Porque o Cruzeiro não era, mas não se esperava isso. Fantástico. Não esperava isso do Cruzeiro no começo, não. Você tá sendo irônico, Ricardo? O trabalho é muito bom do Pepa. Deixa eu ver. O próprio Pepa votaria no Dorival Júnior. Você acha que é assim? Eu não sei, não, tenho certeza. Pra realidade do Cruzeiro? Pra realidade do São Paulo. São Paulo era tanto contestado quanto o Cruzeiro. O time que veio de Série B? São Paulo fez um Campeonato Paulista ridículo. Você achou que foi ridículo? Achei que foi. A eliminação foi pesada. E aí, o Mauro, é Dorival, não tem jeito? É Dorival, assim, e dois ótimos trabalhos. O do Pepa, não tem dúvida que é bom, né? Mas Dorival é melhor. Então, Dorival. Dorival, Léo. Acho que esse aí das disputas é a mais óbvia. Mas o trabalho do Pepa é bem legal, porque já deu pra ver logo no primeiro jogo, que foi um amistoso contra o Red Bull Bragantino, que tinha as ideias dele ali. Era uma coisa diferente do Pesolano e o Cruzeiro teve que mudar no meio do caminho, porque o Pesolano vai pro Valladolid, tem que trazer e traz. O Ronaldo vai atrás de um português. Sim. É da mesma empresa? É do Ronaldo. Ué, mas ele não saiu daqui dizendo que... Foi demitido? Não, e que precisava de São Paulo tem um ponto a mais, o Dorival tem um ponto a mais que o Pepa no brasileiro. Embora o Pepa não tenha mas aí também tem que contar a Copa do Brasil, né? Porque fala de tudo. Não, americana também, exato. Talvez E o Pepa venceu o Dorival no confronto direto. 1x0, gol contra jogo maluco do Rafinha, onde o Cruzeiro não teve nenhuma finalização no gol e ganhou por 1x0. E o Pepa podia treinar qual time ano passado? Podia ter ido pra Vila Belmiro. E o Santos preferiu quem? Lisca. Aí o Mauro Betti falou que o Lisca era melhor. Não fui eu, mas... Talvez o chaveamento ali, o confronto tenha sido cruel com o Pepa, mas faz um grande trabalho. Eu, particularmente, não botava nenhuma fé nesse Cruzeiro. Inclusive, pra mim, é brigar contra o rebaixamento, naquela projeção que a gente fez antes do campeonato começar. E tá mostrando aí um Cruzeiro surpreendente. Parabéns aí pro Pepa, faz um grande trabalho. Vamos lá pra cima, então. Pedro Caixinha e o técnico da Seleção Brasileira e do Fluminense. Fernando Diniz, Léo. Boa disputa. O Caixinha, ele tem uma carreira bem interessante, assim, ele passa por Portugal e depois vai pro Santos Laguna, aí depois passa por Rangers, aí volta pro Santos Laguna e depois do Santos Laguna ele tá praticamente ali, ele não quer trabalhar. Ele vira comentarista na TV portuguesa e reaparece no Talheres da Argentina, inclusive enfrenta o Flamengo na Libertadores. É bem interessante, e ele aparece agora no Red Bull Bragantino. Tá fazendo um baita trabalho agora no Brasileiro, mas a gente esquece que o Bragantino caiu na semifinal do Paulista pro Água Santa e cai na primeira fase da Copa do Brasil pro Ipiranga de Erechim, se eu não estou enganado. E depois cai pro Ipiranga e na sequência cai no Paulista. Nos pênaltis na Vila contra o Água Santa. Mas assim, tinha tudo pra ser um ano muito complicado pro Bragantino e assim, ninguém botava fé. Porque mudou do Barbieri. Porque já pega um campeonato passado muito ruim, né? Sim. Porque com o Barbieri, 2 ou 3 anos de Barbieri, os caras têm que mudar ali um trabalho que já estava sendo feito. Sexto colocado agora no Brasil. E se eu não estiver equivocado, o Red Bull Bragantino terá a maior torcida do Brasil nesse final de semana. A maior torcida do Brasil será a torcida do Red Bull. Bragantino pega quem? Bragantino e quem? Quem que é? Bragantino aí? Não é Botafogo? Bragantino e Botafogo? Eu acho que é Bragantino e Botafogo, se eu não estiver equivocado. Alguém você me pegou na curva. Em Botafogo. É isso. Então, não sei se é a moto do Brasil, viu? O quê? Tem gente já pensando útil.
Ah, é? Vai, Mauro? Botafogo, vai. É, Mauro? Claro. Só pra completar, Boa, Mauro. só pra completar o meu voto Então acho Diniz. que eu não sei. Por essa olhar do Mauro aí, pode ser que não. É isso. Só pra completar meu voto, Diniz, porque, pô, o cara acabou de chegar na seleção brasileira, tá fazendo um baita trabalho, pô, tirou o River Plate ali, matou o River Plate, tá nas oitavas de final da Libertadores, vai pra seleção, ganhou Carioca em cima do maior rival, então, Diniz. Claro que o Fluminense venceu aí no último jogo, mas talvez Tá no momentos... declínio, Hã? né? Tá no ele foi declínio. vaiado, Então, e talvez em momentos diferentes, né? Um Pedro Caixinha que vem numa ascensão, Momento. o Diniz que vem... Vaiado, inclusive. Com a mesma torcida antes do pontuação jogo. no brasileiro. E aí, ô Monitor? Pô, esse é um duelo bem interessante. É, Você tem porque é argumentos hoje, pros né? dois lados. É. Hoje, vai no último mês, o treinador. Quem for o melhor, performou melhor no Aham. mês é o Caixinha. É difícil, velho. Você vai de Caixinha? Pelo critério que eu vou adotar, e é o critério que, evidentemente, a nossa produção, você tem que ver a intenção do legislador. Né? Por que ele colocou isso? Para ter uma discussão mesmo, é em cima do hoje. Então eu vou de Caixinhas hoje. E aí, ô Ricardinho? Caixinha ou Diniz? Você que faz o desempate. Rapaz. Ele é bom no time dos outros. Ele é bom pra eu assistir o time dos Então outros. você vai torcer contra a Jogo- seleção esse ano? Não vou torcer. Jamais torci contra a seleção. Quero deixar isso aqui muito claro. Não me parece, mas tudo Muito bem. claro. Inclusive quando o Encantador de Serpente Então, lá por estava. isso. É Pedro Caixinha? Tá? Isso, posto. Apesar de eu gostar de ver ele no time dos outros, técnico da seleção brasileira, se eu tivesse que contratar pro meu time, eu contrataria o Pedro Caixinha, mas aí é Diniz. Fernando Diniz me surpreendeu, viu? Eu achei que ia de Uma Caixinha. contradição, foi como é que era? Uma incoerência foi detectada. Então vamos lá, então, de Fernando Diniz. Pro outro lado, então, Sampaoli e Renato Gaúcho. Vai ser O Ricardo o Martins, duelo. vai pra nós aí. Eu tô só aqui avisando o chefe que deu certo. Como é que é? Desculpa aí. Sampaoli e Renato Gaúcho. Rapaz, Sampinha! O cara vai chegando perto do final do belo jogo, vai duelo, ficando hein? maluco. Sampinha! Assim, vou de novo. É hoje. Meu voto é hoje. Se eu tivesse que contratar pro meu time, eu contrataria o Sampinha. Mas é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. É outro que, pra mim, também vem fazendo um trabalho surpreendente. O Renato. O Renato e o Grêmio, né? Assim, em termos de... Grêmio daquilo que agora esperava, independente do técnico, pro Grêmio time é que tinha. O Grêmio é o terceiro colocado. Terceiro agora. Vamos lembrar Pra que o mim, eu Grêmio achava volta... que ele seria o quinto, mas é que o Grêmio, ele começa, mas aí tem a queda. É. Monstro a partir do Grenal, ele vira a chavinha, e mesmo perdendo pro Botafogo, jogou bem o Grêmio. Não, entendeu? jogou Muito bem. bom, jogou Está melhor. desempenhando um bom futebol. Quando estava empatado, o Copa do Grêmio estava Brasil em foi segundo. estranho. Né? Sim, Estava em exato, segundo, sim, passando sim. o E Flamengo. aí, ô, né? Leozinho? Ele começou a rodar em segundo. Vamos lembrar que o Grêmio tá voltando de Série B. A gente É isso. A gente esquece que o time do Grêmio é muito bom, tem o Soares, não sei o quê. Mas tem o as Grêmio Copas acaba de voltar da Sul-Americanas. Série B, uma Série B muito difícil pro Grêmio. Começa com o Roger Machado, mal demais. E aí entra o Renato ali e consegue fazer o Grêmio subir. E aí com as contratações, o Renato tá fazendo um bom trabalho. Pra mim, um baita trabalho. O Grêmio agora semifinalista de Copa do Brasil. E, pô, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com o time que acaba de voltar da Série B. E o Sampaoli é um baita treinador também, tá fazendo um bom trabalho também, mas Gosto dos ainda dois. um pouco claudicante, vamos dizer assim. Tropeçando um pouco em alguns jogos, jogou mal, por exemplo, na vitória contra o Santos, jogou mal em jogos da Libertadores, Contra o Bahia, Jogo jogou muito Lense, mal também, contra o contra o Bahia. Red Bull Bragantino, um horror. E o Bragantino, não, o pior jogo do Flamengo, acho que nos últimos 10 anos, É. talvez. E, Mas... é. Não, e o Atlético Paranaense Tá em jogou segundo. bem, que era o Dito melhor. isso, Vai lá, dito os isso, dois tá em 2 a 0 Flamengo. Dito isso, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já passou, então, mas quer dar o teu voto? Eu só vou votar no São Paulo porque eu acho que 3 a 0 é muito Fica forte. muita- O meu voto seria perfeito. Renato Gaúcho, mas eu acho que também é muita diferença. Então, por isso, Graças meu a voto Deus útil. que o povo aqui não pensa igual o Mauro. Então, ô Mauro, Na hora de votar. vai no último ali. Vosvoda ou Abel Ferreira? Dois trabalhos mais longevos, né? Na É. Série A, né? E não por acaso, porque primeiras diretoras os Merecidamente. bancaram e merecidamente, conquistando coisas impressionantes. É o pior momento do Abel no Palmeiras e o Vojvoda mantém uma sequência muito boa, com as diferenças óbvias, até financeiras, de estrutura e tal, embora o trabalho do Fortaleza é muito bom antes mesmo, né? E não é por acaso, você lembra, o maior treinador da história do Fortaleza era o Rogério Ceni, o Vojvoda já está se transformando maior. Então, olha o que está acontecendo. O Abel, tudo isso aí. Neste momento, até depois de ontem,
Seguindo o teu critério, Voivoda. Voivoda, Olha, cara, que louco. Funcionário do mês, gente, tá? É o funcionário do mês. É isso, o meu perfeito. palpite é aquela coisa do Se a McDonald's. pergunta Funcionário do fosse- mês, o cara que inclusive ganhava de prêmio não trabalhar no mês, porque ele nunca estava lá, o funcionário do mês. Se a pergunta de repente fosse qual é o melhor técnico do Brasil, o voto seria outro. Quem é o treinador que você escolheria pro meu time? Não só porque é meu time. Entre todos esses, seria o Abel Ferreira. Voivoda, o Mauro Betti votou. Vai lá, ô Léo. Eu vou seguir o meu critério que eu tô usando, que é basicamente o ano. Começou o Perfeito. ano, assim, não o trabalho completo, mas o ano, até porque muitos começam. Então, desde o começo do ano, né? Nos times, né? Ou que acabaram de chegar. Então, eu acho que o Voivoda faz um trabalho melhor que o Abel hoje. Talvez o Voivoda. E aí, Cardinho? Quem diria que a gente faria Pois isso? é, Se eu tivesse que contratar pro meu time, não teria nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Contrataria Ah, o Abel. o Abel. Mas hoje Mas qual é o endereço do seu time? é Rua Princesa Isabel Ah, 77. Ô, Abel, tu não... agora ele assumiu, não deu o endereço do Kid Brascava. Lá é Rua Cidade Jardim. Aliás, o time na Javari. Escapou, pronto, Ô, pegamos. Mauro Beto, Pegamos. Pegou. Assumiu. Mas eu não tenho o que dizer. seguinte, Eu sei, mas se eu tivesse que contratar pro meu 15, Era o Abel. Isso, boa. Agora, o trabalho do Voivoda, cara, assim, ele é espetacular. O Fortaleza vai melhorando. É demais, né, cara? Cada ano que passa, o Fortaleza vai... Ah, porque agora o Fortaleza não vai brigar por Libertadores. Vai brigar E que é muito. demais, ele continua no Fortaleza, Vai, cara, ele isso que é continua legal. lá, Pô. já fizeram proposta. Nossa. É Voivoda, Ele vai mas brigar tivesse... pelo título da Sul-Americana, hein? Vai, se tivesse Vai. que contratar Mas pro... foi 3x0 ou 2x1 a votação? Não, 3-0. 3x0. Por incrível que pareça. Pô, votou no esse Voivoda. corte aí pra nossa produção é uma delícia, Se fosse hein? pra mim, eu usaria o Mauro, mesmo mas não critério. pode, Se eu usar Mauro, na hora eu de sei. votar, não pode pensar- Revotar? Mauro, não pode pensar assim na hora de Pô, votar, pode, Mauro. claro que pode. a Não urna. pode, Mauro. A urna. Senão dá errado. Não, vamos auditar o Cara, urna. Vai. esse corte aí pra... Ah, isso aqui daqui a um tempo pode virar contra nós. Não, esse corte pra, Hate. pra nossa produção. Não, é uma mas delícia, tá. né? Qual é o melhor Ou trabalho do é Brasil? melhor que Abel Ferreira. No Brasil, hoje, que dia é hoje? Tá escrito 13? ali. É. Vai, já puxa o próximo. Renato Pagar a Gaúcho e conta. Voivoda, então, Maurito. Gaúcho e Voivoda? Ih, cara. Não, tudo é caraca, né? Mas caraca. Ah, eu não tenho dúvida, não. Então fala o seu. Voivoda. Assim, o trabalho que o Voivoda Pô, mas, faz o, no mas o Fortaleza, sarrafo do cara. Fortaleza já não tinha subido, a gente E esperava continua mais. subindo, ué. Então, mas a gente sempre espera mais. Ué. O do Grêmio você esperava Mas alguma coisa? eu não, acho eu que- esperava sim. O Grêmio tem um elenco muito bom. Pô, mas boas esse- contratações, o Fortaleza elenco tá em jogadores sétimo. interessantes. Elenco não muito, os 11 Que isso, iniciais cara? ali. Os 11 Que isso? iniciais. Pega o banco, você olhava no banco aí, tinha Ferreirinha no banco. O que eu projetei Que isso? para o Grêmio, para o Campeonato Brasileiro, era 5º lugar, ele está em 3º. O que eu projetei antes de começar o Campeonato Brasileiro para o Fortaleza era 8º, ele está em 7º. Então, assim, acho que eles estão mais Tá ou menos mais ou menos. entregando isso. Mas a votação eu fui pra de mim, Voivoda. a mim, para o treinador de um time, ou assim, o trabalho dele, pelo que lhe dão. Né, o de que ele tem de elenco, de estrutura, de tabela e tal. Lembrando sempre das dificuldades do Fortaleza e todos os times do Norte e do Nordeste pelos deslocamentos, que deixa a coisa mais complexa ainda. Cara, eu não vou em volta porque, assim, ele tem menos condições de fazer um trabalho brilhante, como está fazendo em relação ao Renato. Então, por isso que eu não acho tão absurdo, embora no fundo tenha sido no Paulistão, as duas últimas votações não ganharam o Abel. Porque, assim, o Rogério Ceni eu ainda acho que dá para discutir no ano passado. O Carpini fez um trabalho fantástico no Água Santa. Então, às vezes, você não votar no treinador campeão tem lógica, apesar do trabalho magnífico e histórico do Abel no Palmeiras. Então, eu vou mais ou menos nesse critério, eu vou no Voivoda. Já venceu o Voivoda, ô Léo, puxa pra nós, Fernando Diniz e Dorival. Você votaria em quem? Na anterior eu votaria no Renato. Ah, é mas verdade, eu estaria desculpa. sozinho. Eu estaria sozinho no Renato porque. Em que pese ele ter um dos maiores centroavantes da história do futebol, que é o Suárez, ele tá tendo que manejar um problema absurdo que é a questão do joelho dele. E ele tá conseguindo, tá? Às vezes tá colocando. Com mudanças táticas muito Mudanças importantes. táticas. Quando o Palmeiras. Esse jogo o Grêmio perdeu de 4-1, né? partida horrorosa jogou, do Grêmio. jogou com zero atacantes. Mas assim, tá tendo que manejar a situação e tá bem. Então, mas eu votei no Renato, mas perdeu. Passou o Voivoda. Diniz e Dorival, cara. Cara, o trabalho do Dorival. Não, acho que essa é a mais difícil até agora, cara. Pra mim é menos difícil. Menos difícil? Então manda aí. Porque é pelo Já meu vai, então. critério. Meu critério é mais ou menos O no Dorival, momento do então. mês, então é o Dorival. É o Dorival, é. Até pelo que tem de... Cara, pra mim é o Diniz, por tudo que ele já fez até agora no ano. Eu acho que baita trabalho, campeão carioca em cima do Flamengo de novo, passando por cima do River, passando pra próxima fase da Liberta, oitavas, e indo pra seleção, né? Então, Diniz. e eu quero só reiterar da minha parte para defender minha tese. Hoje, qual é o melhor trabalho do Brasil em 2023? Aí, para mim, os votos seriam talvez bem Aham. diferentes. Não, é hoje, dia 13, só para Você reiterar. pega ali numa planilha, vê, nossa, ó, Isso, jogou sim. com fulano, esse aqui ganhou do Palmeiras. Pô, quem que apresentou o melhor trabalho aqui, nesse recorte? E aí, Ricardinho?
Você que desempata. Eu vou de Dorival Júnior. Eu vou de Dorival Júnior porque ele chega no São Paulo confuso, no São Paulo que até podia ter uma defesa ali um pouco mais confiável, mas... Em um São Paulo confuso, não o Dorival confuso. Não, São Paulo confuso. Ah, perfeito. Falei Dorival confuso? Acho que ele falou São Paulo confuso, São Paulo confuso. Não deu pra... São Paulo confuso do Rogério. Sim. Tá bom? Ficou claro agora? Do Rogério. Perfeito. E aí o Dorival chega em... Pouco tempo. Porra, em uma semana ele arruma. Ele chega já com uma decisão pela frente, que era o jogo contra o Ituano Lembrando lá. que o Rogério foi São Paulo demitido não depois de joga bem vitória, lá contra o Ituano, mas ganha por 1x0. Não. Faz o suficiente, gol de Wellington Rato, acho. Faz o suficiente pra ganhar. É Dorival. E tem momentos Lembrando que é que o só o Dorival, resultado mesmo. perdão, o Rogério foi demitido depois de uma vitória. Contra o Porto Cabelo. Ô, Mauro, Morumbi, e aí obrigado. essa finaleira aí? Pra mim é Dorival mais ou fácil Júnior? agora. Dorival Júnior. Dorival Júnior? De novo pelo hoje, pelo que está fazendo, refazendo no São Paulo, pela pressão que é no momento. E o São Paulo não perdeu, além de demitir um treinador que havia vencido o jogo, ok, sul-americano é outro nível e tal, mas, cara, substituir o Rogério Ceni, né? Que não é fácil, como aliás ele já havia feito o TB da outra vez, né? Coincidentemente em 2017, no time encaminhado à época para lutar contra o rebaixamento, terminou muito bem, muito pela chegada do Profeta Hernanes, um monte de coisa. O Dorival é muito conhecido por não ser um técnico bombeiro, né? Que era pra apagar incêndio ali, tirar os times de rebaixamento às vezes. No próprio Santos em 2015, né, Ricardinho? Você lembra bem? O Santos estava lá no começo do Campeonato Brasileiro, mal demais, com o Marcelo Fernandes, e ele entra e... É impressionante. Leozinho? É muito bom. vamos de Dorival, né? É o cara... Quase ganhou o Brasileiro de 18 também, Dorival Júnior do Flamengo. As duas inscrições do Flamengo, sacanagem. É o cara de agora, né? O Dorival tá fazendo um baita trabalho mesmo. Acho que já ganhou, né? Então, 2. Ganhou, mas não vai ser 3x0, não. É isso? Eu ia votar no Voivoda. Não, Independente de estar 2x0, mesmo? 1x1. Cara, assim, é muito bom mesmo. eu fico muito impressionado com aquilo que o Voivoda faz no Fortaleza. Você tem que extrair muito mais, né, muito Ricardinho? mais, com muito mais dificuldade. Financeiramente é muito mais difícil, né? Você manter o Voivoda lá é algo espetacular do presidente do Fortaleza. Baita trabalho do Fortaleza. É o Marcelo, cara. né? Marcelo Passo. Que faz um trabalho fantástico no Fortaleza. Baita assim, trabalho. Espetáculo, cara, espetáculo. Então tá aí o Dorival Júnior vencendo o nosso mata-mata, né? E aí pra muitos pode ser o mata-mata de quem tem mais sorte, tá? Fica aí o recado pra galera que de repente não confia no trabalho do Dorival Júnior. Vence o nosso Dorival! Dorival Diola! É o nosso professor.